quero agradecer muito o Daniel Munduruku, que está aqui com a gente. Agradecer a vocês. Nós tivemos o contratempo da chuva e ontem a gente fez aqui ao ar livre, mas estamos considerando que essa chuva pode voltar e aí corta o clima total. Então a gente vai conversar aqui. O FISH esse ano tem um formato muito diferente, porque ele começou em Mariana, Ouro Preto, termina aqui em BH, mas na verdade ele se encerra sábado em Ouro Preto, sábado pela manhã, quando vamos inaugurar uma lápide dentro do Panteão, recheado de homens. Nós vamos inaugurar a lápide da Dona Hipólita, que é a primeira mulher inconfidente a ser reconhecida como tal. Mas o que a gente buscou na organização e na composição, primeiro foi a diversidade e depois escutar, além da história, além do historiador, também dos personagens e das pessoas, né, que estão aqui fazendo a mudança. Então, para a gente é muito importante ter aqui Daniel Munduruku para falar, né, das vozes indígenas na literatura. A palavra é toda sua, Daniel. Obrigada, viu? Uma honra você estar aqui com a gente. Bom, o agradecimento é meu, a gratidão é minha. Muito importante a gente ter eventos como esses, justamente que trazem todas as vozes, né, e colocam essas vozes para dialogar, para conversar, para refletir sobre o que é essa tão malfadada história brasileira, né? Contada apenas por um ponto de vista e que tem perpetuado na nossa sociedade um olhar muito masoquista, né? de uma versão da história que fala de sofrimento, fala de dor, coloca o tempo todo os atores dessa conversa como sendo os colonizadores que efetivaram o que hoje podemos dizer que é a identidade do Brasil, e esqueceram ou ocultaram todas as outras vozes e todas as outras dinâmicas de sociedade que também acabaram formando isso que nós chamamos de identidade do Brasil, identidade brasileira. Então é uma alegria participar dessa versão, né, dessa edição aí do FLISH. Eu acho que isso tem que reproduzir ainda mais, tem que ter mais conversas como essas daqui para frente, porque nós temos já uma intelectualidade indígena bastante consistente no Brasil, né, uma galera que está pensando o Brasil a partir do seu ponto de vista, portanto trazendo outras cosmosvisões para essa visão ocidental meio congelada, né, que a gente acaba tendo acesso apenas. Então, eu queria aproveitar então a oportunidade para trazer para vocês um pouco esse olhar a partir da minha atuação dentro da literatura, não me alongando demais, mas transformando isso aqui mesmo numa roda de conversa, já que a gente está aqui numa intimidade, né, de caminhoneiro, meio fechados aqui, transformar isso nessa roda de conversa que permita a gente fazer uma troca mesmo de pensamentos. Bom, eu sou Daniel, como foi apresentado, eu sou um brasileiro nascido em Munduruku, gosto sempre de dizer isso, para lembrar que o Brasil não é uma composição única, né? O Brasil é uma composição de muitas vozes, de muitas ancestralidades, e que é preciso a gente entender que essa composição de ser Brasil passa por sua diversidade cultural e diversidade linguística. Nascido Munduruku significa que faço parte de um dos 305 povos originários desse nosso país, que ainda existe, que ainda estão aí relutantes, né, e resistentes, e que, portanto, fui educado dentro de uma lógica ancestral, uma lógica de pensamento que tem muito a ver com o tipo de entendimento, de cosmovisão, de cosmologia
que o povo munduruku detém e que foi construindo ao longo da sua trajetória histórica por esse planeta que, assim, para não ser muito vaidoso, deve beirar uns 2000 anos, pelo menos, né? Portanto, é um povo que vem construindo todo um jeito próprio de andar pelo mundo, de interpretar o mundo e de dar respostas às angustiantes questões que estão sempre presentes em todos os humanos, né? Porque vocês sabem que o ser humano é, da natureza, o único animal incompleto, né? Todos os outros são incompletos, são completos. E a incompletude do ser humano o fez criar isso que nós chamamos de cultura, inventar a cultura. Alguns inventaram a cultura a partir de uma visão mais linear, outros inventaram a cultura a partir de uma visão mais circular, e isso tem muito a ver com o tipo de lugar, né? Qual território a gente ocupa dentro dessa visão. Portanto, tendo nascido dentro de uma cultura que não é linear, uma cultura mais circular, mais sistêmica, fui aprendendo a lidar com o tempo, ou com o tipo de compreensão de existência a partir dessa ideia essa ideia sistêmica, uma ideia de natureza, não uma ideia de relógio, né? Não uma ideia de um tempo linear como nós temos no Ocidente. E isso vai sendo disseminado por todas aquelas culturas, como eu dizia, as culturas humanas, que vão buscar responder às angustiantes questões que a nossa incompletude exige da gente, né? Aquelas perguntas básicas: quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou, o que é que eu faço nesse mundo, né? As perguntas são as mesmas, as respostas são outras, né? E nesse sentido, não existem respostas melhores que outras, existem sim um sentido de entendimento do seu lugar no mundo, e portanto a resposta ela basta a si mesma, né? E o que nós, por conta desse pensamento linear, quadrado que o Ocidente foi desenvolvendo, foi se criando a ideia de que um pensamento é melhor que o outro, é superior ao outro, que uma cultura é superior à outra, e que, portanto, vale a pena a gente submeter para impor um modo de pensar o mundo, um modo de crer no mundo, a partir de uma ótica colonizadora, né? Portanto, a nossa incompletude enquanto seres humanos nos levam a querer dominar não apenas os outros seres humanos, mas também os outros seres não humanos. Nesse caso, é a própria natureza da qual fazemos parte, não é? Mas essa visão um tanto linear, né, e um tanto religiosa ou mística que se foi reproduzindo ao longo do tempo, acabou trazendo ou disseminando para as pessoas de que uma cultura pode ser superior a outra, uma cultura pode submeter a outra, e, portanto, há uma ordem um tanto cósmica, um tanto divina, né, que as pessoas acreditam existir no mundo, que determina que uns podem ser melhores, maiores, superiores aos outros. A isso tudo nós chamamos de colonização, né? Colonização de corpos, colonização de pensamento e colonização de espírito, colonização da alma, né, das pessoas. Então, toda essa cosmovisão ocidental, ela vai sendo desenvolvida a partir dessa ideia, inclusive religiosa, né, de que existe uma ordem que precisa ser seguida, e essa ordem tem a ver com a pergunta principal, né, que se nos coloca, que é: para onde vamos depois que partimos dessa, né? Que é a grande angústia do ser humano, é a angústia da eternidade. O ser humano pretende, o ser humano ocidental sobretudo, né, especificamente, pretende ser imortal, precisa acreditar que pode viver para sempre, e isso vale tanto para a sua vida imediata e para o acúmulo de riqueza que precisa fazer, quanto para a ideia de que há um paraíso a ser conquistado
e ser habitado depois que a gente morre. Então, tudo isso tem a ver justamente com isso que eu considero ser a incompletude humana, de querer respostas para a sua finitude. Enquanto que na natureza, ou no tempo da natureza, essas indagações elas não se impõem. Ela não se impõe. A natureza sendo completa na sua formação, ou na sua formatação, ela já possui todas as respostas dentro de si para isso que poderiam ser um drama. Não é drama porque a natureza não se coloca como uma necessidade responder esse tipo de indagação. Só nós humanos é que fazemos para as nossas crianças aquela famosa pergunta, que é: o que você vai ser quando crescer? E, sobretudo, o mundo ocidental tem nessa pergunta a base mais confessional da sua finitude, e a base também de toda a sua educação, de toda a formação que nós damos para as nossas crianças. Perguntar a uma criança o que ela vai ser quando crescer é a garantia de que nós apostamos no futuro, nós apostamos no que vem pela frente, nós apostamos nessa resposta mágica, mítica, que vai impor para nós uma resposta sobre o que vem depois que a gente parte dessa. Então, tudo isso tem a ver com o nosso sistema educacional, inclusive, de modo que no Ocidente a gente pode pensar sempre que nós somos movidos pela ideia do futuro, da construção de algo que vem pela frente. E as nossas crianças são basicamente levadas a serem pessoas do futuro. Talvez a maioria de nós aqui, já um tanto curtidos pela vida, tenhamos também sido perguntado um dia, o que nós seríamos quando crescêssemos, e hoje a pergunta que a gente pode fazer é essa, o que nós nos tornamos, Agora, hoje que nós somos o futuro de ontem, o que nos tornamos, o que essa sociedade nos propôs efetivamente para que a gente construísse esse tal futuro que hoje nós vivemos. Mas tudo isso está de acordo com um olhar linear da história, tal como ela é produzida pelo Ocidente, que vai nos jogando para esse tempo que nós não temos, que a gente chama de futuro. Aliás, a história quase sempre é contada para a gente dessa maneira, que existe uma linha que a gente tem que seguir. Fala-se até de linha da história, e sempre nos remete ao passado, a um passado que é acontecimentos, a um presente que é irrisório, desnecessário, mas toda a aposta do Ocidente é por um tempo que ele não tem. Esse tempo se chama futuro. De modo que nós ocidentais somos muito jogados, levados a pensar no futuro, pensar no amanhã, pensar no depois, pensar no mais tarde, porque o tempo do Ocidente é o tempo do relógio. E o tempo do relógio é o tempo da riqueza, é o tempo da produção, é o tempo do acúmulo, é o tempo da poupança, é o tempo do investimento. É o tempo, dizem, de correr atrás do tempo. Porque por aqui se diz que tempo é dinheiro. E nós estamos o tempo todo correndo atrás do tempo. E, por conta disso, vão nos dizendo, vão nos dando a ideia de que ser alguém é acumular riqueza. Ser alguém é obter sucesso. E ter sucesso significa acúmulo. É ter algo para mostrar para os outros. Porque a gente, para ser considerado vencedores, a gente tem que chegar a algum lugar. E para chegar em algum lugar, ou para sermos vencedores, fatalmente tem que ter perdedor. Então, é uma sociedade que fica nos educando para sermos egoístas. Porque lá no pódio só cabe um,
sempre, né? E a gente é levado a imaginar que o pódio é sempre meu, né? E se eu chego lá, chego porque mereci, né? Aí vem a ideia da meritocracia, que é a grande lógica que move o mercado, ou move hoje, né, esse neoliberalismo, né, que nós vivemos, e que conduz, sim, a gente sempre a pensar que podemos ser alguém na vida, e esse ser alguém na vida está ligado a um tipo de economia ou de pensamento econômico que tem a ver com a produção de riqueza. Ora, levando esse olhar linear na nossa mente, a gente não vai se importar de destruir as coisas, a gente não vai se importar de derrubar a floresta, de poluir os rios, porque está dito, né, que esse é o nosso destino. Está dito que, se não fizermos isso, nós vamos abrir mão da nossa grande tarefa, da nossa grande missão de submeter o mundo ao nosso próprio prazer, né, ao nosso próprio consumo. Então, o Ocidente, nesse sentido, ele não tem solução, né? O pensamento linear ocidental não tem solução, porque ele caminha para o abismo. Ele não tem como voltar atrás, porque ele é uma linha reta. E lá na frente só tem, se a Terra fosse plana, ele cairia ali, né? Ali na frente, na borda. Mas esse é o pensamento que está levando, inclusive, o mundo para a própria ruína, né? Os povos indígenas, vocês sabem, eles lidam com esse tempo de uma maneira um pouco diferente. O tempo indígena, eu dizia ainda há pouco, o tempo indígena é um tempo circular. Ele é o tempo da natureza. E a natureza, ela é cíclica, a natureza, ela é sistêmica, a natureza, ela se debruça sobre si mesma para se renovar e para poder sobreviver, né, para se manter viva. Os povos indígenas, inteligentes que são, claro, não iam deixar de perceber isso, né, na construção da sua sociedade, construção de uma sociedade ideal, digamos, né? Uma sociedade do bem viver, uma sociedade que não se articula a partir dos interesses individuais, mas se articula a partir dos interesses do coletivo. Então, nesse sentido, ele vai transformando, vai criando todo um modo de entender o mundo a partir dessa circularidade. Portanto, o modo indígena de educar não parte dessa mesma pergunta. Aliás, se partisse dessa mesma pergunta, a resposta seria outra. Porque, tal como nós não conseguimos fazer, nós não fazemos a pergunta, né, para uma onça. A gente não pergunta para uma onça o que ela vai ser quando crescer, porque ela já nasceu plena, já nasceu completa, nasceu sabendo tudo o que precisa saber. Os povos indígenas, se entendendo parte da natureza, eles nunca perguntam para uma criança o que ela vai ser quando crescer, porque já entende que a criança já é tudo, né? A criança já é completa. A criança ela aprende a fazer parte de um todo, portanto, de uma maneira sistêmica, né? Ou ela não consegue conviver dentro da sociedade que se organiza. Portanto, é uma sociedade muito mais do coletivo, muito mais da fartura, da abundância, do que da ausência, do que da carência, porque é uma sociedade que se organiza para que todas as pessoas tenham condições básicas de sobrevivência. Então, nesse sentido, não se cria para o egoísmo, né, de produzir riqueza só para si, mas se educa para o pertencimento, ou seja, se educa as crianças para que elas façam parte da comunidade, elas sejam da comunidade, não é? E não delas mesmas, no sentido de se acharem, de se considerarem mais importantes do que a própria sociedade em que elas vivem. Então, esse pensamento holístico, esse pensamento mais sistêmico, que a natureza foi ensinando para os povos indígenas, também tem sido a mola
mestra da manutenção dessas sociedades ao longo da história. E tem feito com que essas sociedades resistam de uma maneira muito valente, né, à destruição completa das suas culturas, das suas tradições. É claro que aí há um embate entre dois modos de pensar o mundo, de pensar a existência, um tentando submeter, né, o outro por ser um discurso hegemônico, e o outro tentando se proteger para não cair no canto da sereia, né, que o próprio capitalismo vem cantando, vem tocando essa música já há muito tempo, né? E os povos indígenas, apesar de terem um sofrimento garantido durante esses 523 anos da chegada dos invasores europeus, têm procurado, ainda resistem, têm procurado manter parte da sua cultura, da sua tradição, do seu jeito de ser. São 523 anos e ainda há no nosso país aí cerca de 300 povos que se mantêm vivos. É claro, alguns já bem enfraquecidos por conta do contato, por conta de como o contato foi acontecendo nessas sociedades, outros mais fortalecidos porque têm um contato mais próximo, né, pouco tempo de contato. Então, se a gente imaginar 500 anos de história, tem povo que tem 500 anos de contato, outros têm 400, outros têm 300, 200, 150. E tem povos, vocês sabem, que ainda continua isolado, né, nesse nosso país e que tem todo o direito de assim se manterem, se assim o desejarem também, e cabendo ao Estado brasileiro oferecer condições para que assim eles se mantenham. Essa, digamos, é a lógica do direito que os povos indígenas conquistaram em 1988, né, o direito de serem brasileiros sem deixar de ser indígenas e terem a garantia de sua cidadania mantida por um Estado que tenha na Constituição, a obrigação de fazer com que esses direitos sejam garantidos, sejam preservados e que modos de vida consigam se reproduzir, não é? Sem abrir mão daquilo que são. Vocês sabem que nos últimos 4 anos passados por esse governo que passou, e esperamos que não volte nunca mais, os povos indígenas foram achacados de todas as maneiras, de todas as formas, e hoje a gente ainda vive uma situação muito perigosa, né, que tem a ver com a invasão desses territórios, pela exploração mineral que ainda está acontecendo, pelo uso indiscriminado do mercúrio, sobretudo para a purificação do ouro, e o mercúrio tem contaminado a terra, tem contaminado as árvores, tem contaminado os peixes, e tem contaminado os rios, e, consequentemente, tem contaminado as pessoas que ainda vivem, né, ainda mantêm a natureza como parte integrante da sua sobrevivência. Não é? Qual é o caso dos indígenas? Claro, todos nós dependemos da natureza, não é? Todos nós, mesmo que não sendo indígenas, somos natureza, mas nós temos hoje um outro tipo de solução para as nossas vidas, que não basicamente a natureza, né, como matéria-prima da nossa sobrevivência. Já estamos contaminados, por assim dizer. Os povos indígenas ainda não contaminados acabam sendo, né, envenenados por conta do uso indiscriminado de agrotóxicos próximo às suas áreas, né, e, quando não, nas próprias áreas invadidas aí pelo agronegócio, invadido pelos garimpeiros, invadido pelos fazendeiros, enfim, causando terror, né, causando prejuízo a essas culturas. Então, a gente pensar esses modos de vida que se enfrentam é importante para a gente compreender também o porquê que essas populações reagem da forma que podem à destruição completa, ou à negação completa do seu modo de existir. E se hoje a gente tem
também muitos indígenas assim flertando, digamos, com a tecnologia, é justamente porque os povos indígenas entendem que suas culturas elas são dinâmicas e elas precisam se atualizar para poder se manterem vivas. Daí a importância de a gente ver tantos indígenas também hoje sendo pessoas de destaque no mundo da mídia social, né, no mundo da literatura, no mundo do cinema, das artes em geral, né, justamente como uma forma de dizer para a sociedade brasileira que nós somos seus contemporâneos, né? Nós não somos do passado, nós não somos do futuro, nós somos do presente, nós somos do agora, somos contemporâneos. Portanto, nós temos sim todo o direito de usufruir daquilo que a contemporaneidade nos oferece. E temos feito isso com alguma competência, porque temos usado essas tecnologias todas de uma maneira muito assertiva, né? Muito positiva, muito no sentido de fazer o Brasil pensar sobre si mesmo, né? Repensar a sua identidade, lembrar que nós somos um país da diversidade, né? Nós somos um país forjados numa diversidade que foi sendo esquecida, escondida, ocultada ao longo do tempo e que acabou nos transformando em um povo ainda um tanto desconectado da sua própria identidade ancestral, da sua ancestralidade originária, ancestralidade que está aqui presente hoje no nosso cotidiano, mas que nós quase nunca guardamos o orgulho dela, porque nos ensinaram, nessa trajetória histórica linear que nós vivemos, nos ensinaram a não gostar do nosso passado, né? Nos ensinaram a olhar, quando muito para trás, e ver negros e indígenas. E nós aprendemos a não gostar nem de negros, nem de indígenas, né? E isso gerou na nossa sociedade essa disfunção, né? Essa disfunção que é mesmo algo que gera um atrito muito grande entre os diferentes, numa mesma sociedade, num mesmo Brasil, numa sociedade que tem muito mais qualidade do que defeito. Nós aprendemos a gostar muito mais dos defeitos, ou melhor, elogiar muito mais os nossos defeitos do que as nossas qualidades. De modo que a gente perdeu a mão, não é? Foi perdendo a mão de alimentar a nossa autoestima, a autoestima de sermos brasileiros, de sermos uma composição, né? Uma composição dessa diversidade. E, portanto, né, na medida em que a gente for descobrindo essa diversidade cada vez mais presente, latente na nossa identidade, o Brasil vai se descobrir também como o povo bonito que é, né? Como o povo grandioso que é, como nos contava isso tantas vezes Darcy Ribeiro, né? Falando sempre do povo brasileiro com tanto orgulho e com tanta esperança, né? Então é nesse sentido assim que eu diria que ao dominar a tecnologia, dominar as novas linguagens da comunicação, as populações indígenas têm demonstrado a sua competência, né? A competência de estar dentro de uma sociedade que sempre o negou, mas ele vai lá e afirma essa mesma sociedade, né? Ele afirma que nascer Munduruku não é uma negação do ser brasileiro, pelo contrário, né? É levar a uma potência magistral a nossa identidade brasileira, né? E que quiséramos nós que todo brasileiro pudesse também dizer isso, né? Eu sou um brasileiro de origem X, Y, Z, né? Para a gente poder ir aos pouquinhos colocando sim o nosso lugar, né? O nosso território, né? Quantos habitantes do estado de Minas têm sangue das populações originárias, né? E tantas vezes isso foi negado, dizer.
quanto da população brasileira tem sangue ancestral, indígena ou africano, mas quantas vezes a gente foi obrigados a esconder essa nossa identidade por questões ligadas ao preconceito, ao racismo, à negação, à perseguição, não é? E, aliás, isso vem acontecendo há 500 anos e hoje, é claro, por conta desse imaginário que foi criado em torno dos povos indígenas, não é? As pessoas acabaram negando a sua própria ancestralidade. Esse imaginário negativo, né? Essa visão negativa que se foi criando dos povos indígenas foi fazendo com que as pessoas sentissem vergonha de serem brasileiras, de origem de um determinado povo, de uma determinada cultura, e quando muito a gente levanta a mão para dizer assim, eu sou um brasileiro de sangue português, né, de sangue espanhol. Aí todo mundo tem orgulho, vai atrás inclusive da sua segunda nacionalidade, porque afinal de contas, na hora de fugir é mais fácil ir para lá do que ir para a floresta amazônica, né? Afinal de contas. Mas que fique bem claro isso na gente. É muito importante que a gente tenha clareza de que as populações indígenas sempre fizeram o trabalho mais difícil, que é de sobreviver. E sempre fizeram o trabalho mais difícil, que é de entender o Brasil. O Brasil não fez sacrifício nenhum para entender os povos indígenas. E, mais uma vez, o uso da tecnologia, o domínio das linguagens, tem sido nosso ônus. E em troca, a gente não tem recebido nenhum bônus. Todo o bônus que a gente recebe, e aí vem todo o discurso, né, que se constrói em torno disso, estão dizendo que é privilégio, né? Aí, quando a gente conquista um direito, as pessoas dizem, não é um privilégio. Quando a gente conquista o direito a ter uma vaga na universidade, é privilégio. Justamente porque ainda está muito presente no imaginário da sociedade brasileira de que os povos indígenas, eles são do passado, eles não têm direito a estar aqui e agora. E esse discurso foi alimentado nos últimos 4 anos, oficialmente, por um chefe do Estado brasileiro que fazia questão de diminuir aqueles que ele considerava ser inferiores, sejam negros, sejam indígenas, sejam inclusive de outros povos, né, de outros lugares, porque ele gostava de minimizar as pessoas, né, de desvalorizar as culturas. Agora, talvez a gente tenha um fôlego renovado para que a luta ela se renove também, ela cresça e a gente conquiste ainda mais os direitos, o direito de ter direito, né? Que é algo muito novo. E olha, gente, se a gente pensar historicamente, nós estamos falando de 1988 para cá. O povo indígena só conquistou o direito de ser indígena há 35 anos atrás. Até 1988, nós estávamos fadados ao desaparecimento. Estávamos fadados ao que se chamava, ironicamente, de integração, né? Que os militares tanto preconizavam no Brasil, né? É necessário integrar o índio à sociedade brasileira, se dizia com todo orgulho, porque isso era a garantia de que essas populações deixassem de ter direito a um território, a uma cultura, que necessita de um território para se reproduzir, e passassem a ser cinicamente chamados de brasileiros. Garantia de uma carteira de trabalho sem emprego, né? Garantia de uma casa embaixo da ponte, né? Garantia, portanto, de uma brasilidade de segunda categoria, né? E essas populações reagiram e disseram, não, nós somos sim brasileiros, nascidos em determinados territórios e queremos que assim o sejam. E vejo que isso foi uma conquista tão importante que a partir dali veio um contradiscurso para poder diminuir todo esse empoderamento que se conseguiu.
Não é? Quando hoje a gente fala do tal marco temporal, a gente está falando exatamente de uma tentativa de minimizar as conquistas dos direitos. Porque nós estamos ouvindo falar de que as pessoas dizem assim, a terra daqui para trás, né? Ou a terra que vocês habitavam até 88, tudo bem, mas fora isso, não mais. Né? Ou seja, mais uma vez, vem todo um discurso de desapoderar ou desempoderar essas populações daquilo que elas já conquistaram, né? Alijá-las mesmo dos seus direitos para novamente satisfazer a gana de um sistema hegemônico que quer, de fato, dominar tudo para si, né? Dentro dessa lógica da linearidade. Então, tudo isso está muito presente, muito em discussão, quando a gente ainda ouve, hoje em dia, alguém dizer assim, o Daniel tem cara de índio, né? Mas não é mais um índio de verdade, porque aí ele já domina a escrita, já ganhou prêmio, já foi para a universidade, então ele não é mais índio de verdade. Não é? Certamente Célia Chacriabá, deputada federal aqui por Minas Gerais, certamente ouviu tantas e tantas vezes a mesma questão, ainda continua ouvindo agora lá no Congresso Nacional. Não é? Certamente todos os indígenas que foram para a universidade sofrem o mesmo tipo de achincalhamento, né, do seu esforço individual e coletivo. Não é? Enfim, aqueles que estão dominando as tecnologias, né, as mídias sociais, sejam como pessoas que estão ligadas ao Instagram, ao TikTok, ao Twitter, ao Facebook, enfim, estão sofrendo sempre o desdém das pessoas, né, que não conseguem, às vezes, o mesmo sucesso que esses indígenas estão alcançando nessas mídias sociais, mostrando, repito, competência, mostrando que são capazes, sim, de usar essas linguagens, favorecendo seu povo, sua cultura, suas lutas ancestrais, né, e reforçando, reafirmando o seu pertencimento a um determinado povo, determinada cultura. Não é? Então, quando a gente fala dessa literatura, para finalizar aqui a minha fala, para a gente prosear mais abertamente, quando a gente fala da literatura indígena, então nós estamos falando de algo que, para a sociedade brasileira, é algo assim espantoso demais, porque nós estamos falando de uma linguagem que, historicamente, pertence a uma elite apenas, né? A um grupo de iluminados que sabem escrever, né? Que sabem ler, que sabem falar para a sociedade brasileira. E nós estamos rompendo essa lógica, mostrando que nós temos competência para dominar a linguagem escrita, a linguagem falada, a linguagem televisionada, enfim, todas as formas de linguagem, né, de uma maneira, repito, competente e inclusiva, né? E isso acaba gerando um certo mal-estar, repito, por conta de que a escrita sempre foi considerada domínio de um determinado segmento da nossa sociedade hegemônica. Então, hoje nós temos, e estou falando de 30 anos, repito, hein, são apenas 35 anos. Se nós tivéssemos feito uma coisa de igual a 500 anos, a coisa seria muito diferente, né? A sociedade brasileira certamente estaria desenhada de uma maneira bem diferente. Porque hoje, com esse pouco tempo, já existe, sim, né, uma participação dos indígenas na sociedade brasileira que é muito elucidativa. E a literatura indígena, do meu ponto de vista, da minha avaliação, é talvez a literatura mais criativa que hoje tem no Brasil. É o que há de mais criativo sendo produzido no Brasil hoje, não é? Porque é uma literatura que
que fala das coisas que dá origem à nossa própria identidade, não é? Então, e quando a gente fala justamente dessa literatura, nós estamos falando aí de aproximadamente 120 autores que estão produzindo com uma certa regularidade. Existem mais aproximadamente 500 títulos de autores indígenas pelo Brasil. Esse é um levantamento que a gente está fazendo, inclusive para uma exposição que vai acontecer em julho, em São Paulo, no Sesc Ipiranga, em São Paulo. Uma primeira grande exposição sobre literatura indígena brasileira. Então, se está fazendo um mapeamento dessa produção literária indígena, né, dos autores, quem são, onde estão, né, como vivem por aí, como vivem da escrita, em alguns casos, como não vivem da escrita em outros casos, não é? Mas isso levou a gente a esse número, quase 500 títulos escritos por autores indígenas e cerca de 120 autores produzindo com uma certa regularidade. E aí, quando a gente fala de literatura indígena, nós não estamos falando da literatura canônica, do jeito como a universidade entende a literatura, né, que é, mais uma vez, essa coisa dos iluminados. Mas nós estamos falando de uma literatura que tem um perfil variado, porque, vocês sabem, os indígenas não fazemos essa diferenciação de disciplina das coisas, né? Para nós a coisa é muito mais holística, ela funciona como um todo. Então, se um autor como Davi Copenaua, que é considerado um escritor sem saber escrever, para nós é uma coisa extremamente importante e que fere, de uma certa maneira, essa lógica ocidental de que a escrita é domínio apenas de um grupo seleto. O Davi Yanomami, que vocês sabem, escreveu esse lindo livro, A Queda do Céu, escreveu com palavras. Escreveu com palavras. E falar também é literatura. É claro que alguém recolheu isso, alguém colocou isso no papel. Estou gostando desse fundo musical aí. Ainda bem, né, que é uma música assim mais palatável. Então a gente entende também que a oralidade faz parte de uma arte, né, da arte da escrita. E essa escrita é feita pela palavra, que a gente não vê, mas ela interpreta o mundo, né? Ela é capaz de interpretar o mundo. Quando a gente pensa aqui no nosso querido Ailton Krenak, mais um mineiro iluminado, né? E que também é alguém que escreve com as palavras, mais do que no texto escrito, a gente entende que a literatura pode ser isso, sim, né? Numa composição entre aquilo que a gente pode falar e que alguém pode recolher, escrever e disponibilizar para as pessoas, dando a autoria para aquele que fala, não só para aquele que domina a arte da escrita. Então, além disso, a gente pode pensar os cantos indígenas, as danças indígenas, as rezas indígenas, como parte dessa oralidade ancestral que pode se transformar também em literatura, né? Então, isso, é claro, a gente pensa como uma forma de subverter a ordem, né, ou o entendimento que as pessoas normalmente têm sobre o que seja a literatura enquanto formato, dentro dessa linguagem, né, dentro do formato livro, tal, mas que vai para além disso, e por isso tudo há muito mais autores e autoras indígenas do que nós podemos imaginar se a gente for ampliar essa percepção. Nós estamos falando de 500 livros na plataforma livro, né, na plataforma impressa. Não estamos falando dos sabedores, dos sábios indígenas que falam, que relatam as histórias, que contam as histórias e que elas também podem se tornar depois em livros, né, em material escrito. Tá certo?
Então, essa digamos, um panorama muito rápido da literatura indígena, mas para dizer que também foi uma opção dessa literatura, inicialmente, escrever para crianças e jovens, porque a sociedade brasileira ela vem sendo educada de uma forma tão engessada, tão enrijecida na mente, que falar para os adultos é dar murro em ponta de faca, não é? Então, a escolha de escrever para a criança é também uma forma de a gente amolecer a mente das gerações futuras. É de a gente criar também uma cidadania para as nossas crianças, uma cidadania de pertencimento, para que elas consigam entender a diversidade brasileira desde a sua base, né, desde os seus anos iniciais de escola. Então, fazer livro para criança é também uma forma de a gente educar o adulto, não é? Porque eu sempre digo, né, que a criança mora dentro do adulto, goste ele ou não, porque ele já passou por isso. O adulto ele se enrijece ao passar do tempo, porque a vida ela exige respostas muito objetivas, muito endurecidas o tempo inteiro, né? E às vezes a gente deixa adormecer essa infância dentro da gente. Mas eu, assim, digamos, ironicamente, eu costumo dizer que eu escrevo para a criança com o objetivo de atingir os adultos, né? Porque os pais que se interessam pelos filhos, normalmente leem também com eles os livros que eles levam para casa, né? Normalmente eles também são atingidos por aquilo que os filhos aprendem na escola. Então, é uma estratégia também de alcançar o coração dos adultos, coração às vezes embrutecido dos adultos, para que eles entendam a realidade indígena a partir do olhar dos seus filhos, né, dos seus netos, das crianças. E também, quem sabe, com isso eles façam acordar a infância que mora dentro deles. Então, escrever para uma criança de 9 anos ou para outra criança de 90 anos, para mim, é um mesmo movimento, né? É o mesmo movimento que a escrita faz, ou que a oralidade faz no nosso coração, no nosso corpo, né? Mexe, movimenta a nossa alma. Então, era isso. Era isso que eu queria dizer para vocês. Claro, tem muita coisa ainda para falar, mas para a gente trocar assim, uma prosa, né? Como diz aqui em Minas, um pouquinho de prosa. Então, vamos abrir aí para vocês falarem também.